Oi, Daisy. Aqui a gente tá aqui pra fazer. Eu tô rindo porque a gente já tentou várias vezes pra fazer o vídeo do pão, ó. Aqui é a farinha de trigo. É 1 quilo mais 2 xícaras de chá de farinha de trigo branca. Aí aqui a gente tem aveia. Qual é a quantidade, mãe, de aveia? 2 xícaras de ou farelo de aveia, ou farinha de centeio, ou Ou farinha outra, integral, né? ou farinha de trigo integral, Ou germe de trigo também pode ser, né? pode ser farelo de Enfim, é trigo. como se fosse um agregado para deixar o pão, digamos, abre aspas, integral, fechar aspas, integral. É tipo uma fibra que você coloca. Aí no caso aqui a gente escolheu farelo de aveia. Açúcar demerara, aqui são 6 colheres de sopa de açúcar demerara, né? Aí no caso pode ser com açúcar branco também, se você não tiver. O açúcar demerara é um pouquinho menos prejudicial, né? Eu acho, pelo menos passa aquela sensação psicológica, né? Então a gente coloca ele. Aqui, quase 1 xícara de óleo, né? No caso, você pode estar usando o azeite muito chique aí de Portugal. Aí vai dar um sabor aí mais sofisticado aí pro pão, né? Aí pronto, aí você coloca aí. É quase 1 xícara aqui, né, mãe? Isso. Faltando um dedinho pra fechar 1 xícara. Se você botar mais um pouquinho de óleo, eu acho que também não tem problema não. Assim, se passar um pouquinho menos, um pouquinho mais. Não esquente não com isso não. Aí aqui é sal, quanto a quantidade? A Uma quantidade? colher de sopa rasa. 1 colher de sopa rasa, ou seja, você não vai deixar o coculinho na colher, você deixa assim, deixa o sal e assim, deixa só aquela montanha bem de leve, assim, bem suavezinha, pra não ficar demais o sal, senão vai salgar. Fermento, aqui são 2 colheres de sopa de fermento e água morna, aqui é quanto, mãe? 700 700 ml. ml de água morna. Aí assim, a gente tá passando a receita pra... a quantidade para 2 receitas. Aí se você for fazer apenas uma receita, é só você dividir pela metade, né? Essa aqui no total vai dar 4 pães grandes, né? Dá 4 pães grandes, aí no final você vai ver. Mas aí se você quiser só 2 pães, por exemplo, aí você pega e faz a metade da receita. Aí é só dividir ou multiplicar, se for o caso. Pronto, aí agora a gente vai botar aqui a água morna, né? Que ela é a primeira que vai. Depois, o açúcar demerara, né? Aí, depois, o fermento. Pronto, aí pega, mistura, né? No caso, a gente não vai botar óleo logo não, nem o óleo nem o sal. O sal, ele tem a tendência de deixar o fermento meio dorminhoco, digamos assim. Se você botar o sal logo, ele não vai ter aquela força toda. E como você tá botando água morna para o fermento acordar, aí você bota só o açúcar, né, que é o que ele se alimenta, e a água morna, né, que é para acordar o fermento e a quantidade de fermento. Aí só precisa disso por enquanto. Demora uns 10 minutos, mais ou menos. Uns 10 minutinhos aí, né, só para dar aquela acordadinha no bichinho. Aí, vamos aqui pausar e daqui a pouco a gente volta. Então, Daisy, a gente botou aqui o fermento, mas em menos de 10 minutos, como o clima aqui tá meio quentinho, aí ele já, ó, já ficou, mudou o volume dele, ó, observem. Aí agora a manhã vai adicionar aqui o óleo, né? Porque essa questão que eu falei é a seguinte, quando, dependendo da região, né, do Brasil ou de Portugal aí, né, que a gente está falando de outro continente, muito chique, a umidade muda, né, a temperatura muda e tudo isso influencia na quantidade de farinha, na quantidade de água que você coloca e pode ter pequenas variações. Ó, a minha mãe já botou aqui a farinha todinha, faltou o sal, mãe, aqui, ó, o sal, e vai botar e a aveia, que no caso é a fibra que a gente escolheu. Aí, é que nem eu falei, a fibra fica a seu critério, aí a sua escolha. Aí pronto, agora a gente vai mexer, aí é só mexer, aí normal. Mexe, 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 né? Aí a massa vai ficar bem feita. Você sempre vai assim, encorpando o líquido com a farinha e tal. Eu vou pausar aqui e vou voltar quando a massa já estiver mexida.
Pronto, Daisy, ó. Tá aqui a massa já mexida, né? A minha mãe, ela pegou um pouquinho mais de farinha, assim, só um dedinho, assim, só pra complementar aqui a textura, né, pra ele ficar. Aí olha o tamanho da massa como tá. Aí pronto. Aí aqui você vai colocar ela pra descansar e por umas meia hora, né, mãe? Uns 40 minutos, né? Depende da temperatura do tempo, né? É, pronto. É tipo até a massa crescer aqui. Aí no caso, você pode estar botando aí no forno, pode estar cobrindo com pano, cobrindo com plástico. No caso aqui, a minha mãe tem uma ideia de fazer numa vasilha maior, uma tupperware aqui. Aí ela pega e tampa com a própria tampa da vasilha aqui, ó. Aí fica, ó, bem coisada. Aí quando ela tiver crescendo, vai chegar uma hora que ela vai abrir sozinha aqui, por causa da pressão que fica dentro da vasilha. Mas é bom assim porque conserva a temperatura, né? Aí quanto mais quente tiver o ambiente, mais rápido vai ser esse crescimento aqui. Mas é nessa faixa aí de uns 30 minutos, mais ou menos. Ó, Daisy, a massa cresceu já. Aí você vê, ela dobrou de tamanho, né? E no caso, a minha mãe polvilhou aqui a base de granito, que digo. Enfim, pode ser em qualquer canto aí, uma mesa, É só você fazer a limpeza, né? A asepsia do local, pode ser com álcool mesmo. E depois você bota a farinha por cima, né? Deixa seca a base e aplica a farinha. Pronto, a minha mãe vai mexer aqui. Aí aqui você pode soltar toda a sua raiva em cima da massa. É só murrar, dar tapa, fazer à vontade. Aí você tá com raiva de alguém, desconte no pão aí agora. Aproveite. Vou voltar quando já tiver a massa já pronta aqui pra gente fazer os pães. Pronto, ó, aqui tá as massas. Não tá exatamente igual as bolinhas, porque é o seguinte, a gente tem 5 formas, na verdade, a gente tem 5 formas de pães, só que elas não têm exatamente o mesmo tamanho, né? Aí a gente pegou e tem que botar um pouquinho mais de massa numa, um pouquinho menos de massa em outra e tal, pronto. Aí aqui é só pegar a massa mesmo, normal, né? A gente fez 4 porções, a gente vai fazer a quantidade, mas você pode dividir na quantidade de pães que você quer. Se você quiser fazer pão bolinha, por exemplo, você não tem forma, né? Só tem uma assadeira. Aí você pega o pão bolinha e faz lá, e ele vai, deixa ele crescer, né? Aqui eu falei, eu não sei se você lembra, quando eu falei, os padeiros profissionais, eles fazem 2 fermentações antes da fermentação final, que já tá no formato do pão. A gente, como é muito avexado aqui, a gente já pulou essa etapa. A gente fez uma fermentação normal e a outra aqui vai ser para o pão. Aí eu vou aqui coisar aqui, aí se tiver grudando, aí botar um pouquinho mais de farinha, assim não, já tá ótimo, sim. Aí vai aqui, ó, coisa aqui, aqui, estica bem, né? E aí você pode fazer o formatinho do pão aqui, né? Você vem aqui rolando, aqui sempre apertando bem. Se você deixar folgada a massa, quando você estiver enrolando, vai formar bolinha dentro, vai ficar furado o pão por dentro. Aí você não quer que o pão fique furado, você quer que a massa fique toda homogênea por dentro, né? Ela fique toda fechadinha, o pão. Aí você pega e deixa no formato aqui, gira bastante e pronto, reserva isso aqui. Vou fazer os próximos aqui. Se eu conseguir, eu acelero o vídeo. Se eu não conseguir, eu corto o resto. Ó, tá grudando um pouquinho aqui. Aí eu vou pegar o quê? Vou pegar um pouquinho de farinha, colocar aqui na base de novo, né? Tá aqui, essa partinha aqui que grudou. E vou colocar a massa, né? Vou terminar de espalhar aqui.
Eita, eu esqueci de ligar a luz, gente. Deixa eu ligar aqui. Pronto, melhorou, melhorou? Liga aí. São erros. Erros de gravação aqui. É ao vivo, assim, acontece de tudo. Aí. Pronto, aí eu fiz aqui o formato do segundo pão, né? Pressiono bem pra não ficar nenhum vazio, né? Não ficar com bolinha de ar dentro do pão, né? Aí pronto, aí depois é só fazer o quê? Dar uma amassadinha aqui. Pra deixar menos comprido o pão, né? Ficar mais redondinho ele aqui. Aí pronto, aqui já fiz segundo. Vem terceiro, né? Deixa eu já passar logo aqui a farinha pra não acontecer o que aconteceu com o outro não grudar. Esse aqui, deixa eu usar aqui. Ó, esse aqui ficou bem pequenininho, mas é porque assim, é que eu expliquei, a gente tem as formas com tamanhos diferentes, mas aí se tiver a forma todas iguais, é só partir em partes iguais o pão. Ou até se você for botar na assadeira mesmo, aí você parte tudo igual mesmo, as porções, né? Pra não ficar com diferença. Vou começar por aqui, porque aqui ficou meio feinho. Aqui é essa entrada aqui. Pronto, ó, vou botar aqui os pães um do ladinho do outro. Esse aqui, que ficou mais grossinho, né? Esse aqui ficou mais fininho. E esse outro aqui que ficou que nem esse outro aqui, ó. Ficou dois iguais e um maiorzinho e um menorzinho, que é pra caber nas formas da gente. Pronto, o pão aqui, ó, ele já cresceu, ó, já tá, tipo, todos bonitinhos aqui. Aí a gente já tá botando o forno pra pré-aquecer e a gente volta só quando o forno já tiver, quando o pão tiver assado, né? Aí se quiser aqui é só fazer risquinho de faca, enfim, botar firula aqui, né? Botar alguma cobertura aqui em cima, tipo uma gema de ovo, enfim. Fica a seu critério, mas a gente não tem frescura, a gente deixa assim mesmo o pão liso, que a gente quando vai comer, a gente nem olha pro pão, a gente só saboreia mesmo. Pronto, ó, os pães na forma, aí agora a gente vai botar pra crescer. Aí o ideal é que seja cobra com pano, ou então bote ele no forno, enfim. Deixe num ambiente assim mais confinado ele, né, pra ele crescer. Ó, você vê assim, a gente não fez muita frescura no pão, não. Tem gente que gosta de fazer risquinho, se você quiser você faz aqui com a faquinha, né. Ou então passar tipo uma gema de ovo em cima, ou alguma coisa assim, se você quiser deixar ele mais embelezado, né, mas
A gente faz assim, ele simples mesmo, sem frescura nele, sem enfeite, nem nada, né? Agora a gente vai botar pra crescer. Crescer, eu acho que como tá muito quente aqui, daqui uns 20 minutos, no máximo meia hora já tá pronto. Aí a gente vai deixar o forno pré-aquecendo, quando ele crescer, a gente já bota pra pré-aquecer o forno, né? Pra poder, quando a gente for colocar o pão, o forno já tá aquecido. Pronto, Daisy, a gente já terminou aqui. Eu esqueci de falar quanto tempo assa no forno, né? E a temperatura. Bom, o tempo não sei. A gente simplesmente olha e se tiver dourado a gente vê que tá bom. Já a temperatura é aquela história, né? Cada pessoa sabe como é que é o seu forno. Então, a gente pegou eu sempre gosto de deixar assim, eu deixo o fogo mais baixo e depois aumento pra ele dourar, né? Porque senão, se você deixar ele muito alto já no começo, ele queima o pão e fica cru por dentro. Se você fizer ele só no baixo, aí ele vai ficar um pouco ressecado o pão. Aí pronto, aí eu já tirei aqui das formas os pães e vou mostrar aqui como eles ficaram, né? Ficou assim, aí ficou em escadinha, né? Ficou maior, médio e pequenininho. Aí deixa eu abrir aqui o pão pra você ver como fica por dentro, né? Deixa eu pegar esse grandão aqui, né? Você vê que a casca fica crocantezinha. E dentro, ó, fica todo uniformezinho. É aquilo que eu falei, né? Tem que apertar bem na hora que tiver fechando o pão pra poder ele não ficar com bolha aqui dentro, né? Porque senão vai ficar aquele pão furado, né? Parecendo queijo furado. Aí, é isto. Mas, enfim, deixa eu provar aqui. Tá ótimo. Agora espera aí que você faça. E se você fizer o pão com azeite, menina, aí você vai me chamar de banguela, porque vai ficar muito bom.